Boa noite, irmãos, graças e paz. Vamos dar início ao nosso culto e no momento de oração. Senhor, graças te damos por esse dia, muito obrigada por mais essa oportunidade de juntos estarmos aqui para glorificar o teu nome. Clamamos em nome de Jesus pela tua igreja, pelo teu povo que se chama pelo teu nome, que o Senhor continue a falar aos nossos corações, Pai. Que no nome de Jesus a tua graça continue a ser derramada neste lugar. Nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos estar entoando o hino de número 11 do nosso cenário. Sim. Cidade Santíssima. Santo, 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 Deus onipotente, louvo nossas vozes, teu nome confessor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triunfo, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formares o firmamente a terra, eras e sempre és de ser Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome confessor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Nós vamos fazer uma leitura alternada do Salmo de número 100. Perdão, Salmo de número 51. Faremos uma leitura alternada. Nós leremos versículos e os irmãos o versículo seguinte. Leiamos então, irmãos. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim.
De fato, eu tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Não me expulse da tua presença, nem tira de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei. Tu não queres que eu ofereça sacrifícios, tu não mostras que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, meu sacrifício é o espírito humilde, tu não rejeitarás o coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados, e touros novos serão oferecidos no teu altar. Bom, nesse momento teremos nosso momento de oração de confissão, e eu convido o nosso irmão Jefferson para que seja orando nesse instante na oração de confissão de pecados. Amém, amém. Precisamos, irmãos, a todo instante estar orando, né? Buscando ao Senhor. Esse último final de semana, como os irmãos sabem, a gente esteve presente ali no congresso sobre avivamento na igreja de Pinheiros. Que palavras abençoadas. E praticamente todos os palestrantes, eles enfatizaram muito essa questão da busca ao Senhor, da intimidade com Deus, de você ouvir ao Senhor, de você conversar com Ele. Isso vem através da oração, através da leitura. Esse avivamento só vai vir para nós quando realmente vivermos biblicamente, procurarmos vivenciar aquilo que a gente prega, aquilo que a gente fala do que está na Bíblia. A gente tem que viver isso e buscar em oração. E aí o nosso desafio para a igreja é que a gente busque esses períodos de oração, busque esses momentos com o Senhor. Por isso eu gostaria de convidar todos os irmãos. Na próxima quarta-feira
nós teremos reunião de oração aqui. Venha ter o seu momento de oração conosco, tenha o seu momento de oração em casa, leia a sua Bíblia. Né? Nós precisamos, irmão, ser exemplo em tudo e viver isso. Às vezes você nem percebe, mas você não sabe como você está sendo observada. E é interessante, você foi observando as crianças, na escola dominical com as crianças, antes de a gente dar o estudo, a gente lê a Bíblia com eles, literalmente, né, irmã Loide? Bota a Bíblia, dá a Bíblia, aí a gente está lendo o livro de João. Os pequenininhos que ainda não sabem ler, eles são ajudados pelos maiores. Aí vai lendo e eles vão repetindo. E a gente acha, não, está muito trabalho, daqui que essas crianças sabem, e que isso não tem nenhum efeito. Olha que interessante, domingo pela manhã, antes de começar a aula, as crianças chegaram e uma das alunas, né, ela já sabe ler, ela disse assim: missionária, eu já estou terminando de ler o livro de João. Eu cheguei a me assistir assim, e ela está lendo onde, irmão? Em casa. A família dela não é cristã. Infelizmente, passa por um momento bem difícil, e a gente deu para ela os livretinhos do livro de João, e aquilo assim, ó, né? Chamou a minha atenção, porque às vezes você acha que aquele momento não está fazendo efeito, mas está. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos incentivar essas novas gerações a ler a Bíblia. Sábado aqui no nosso discipulado foi muito bom, né? Com o Murilo e o Samuel, eles ganharam a Bíblia, e vocês precisam ver, irmão, a desenvoltura que esses meninos têm de ler a palavra. Eles parecem ser tímidos, mas vocês precisam ver como eles leem, a visão bíblica que eles têm. Eu fico assim, encantada com isso. E sábado a gente falando, aí teve um momento que a gente citou João 3,16. Perdão. E o Murilo falou assim: eu já sei esse. Minha mãe me ensinou um monte de versículos e foi esse. E Samuel, eu também sei. Aí rapidinho eles citaram João 3,16 e eu fiquei assim observando, e a gente conversou sobre aquilo ali. E às vezes você vê eles quietinhos no banco, mas eles estão muito atentos ao que estão sendo falado. E eles e conseguem entender. Vocês precisam ver a desenvoltura deles na compreensão do texto bíblico. Então, isso é porque eles têm ouvido também em casa, têm aprendido. Então, nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos orar, nós precisamos incentivar, né, aqueles que estão ao nosso redor a fazer isso também e a buscar, irmãos. Vamos orar e vocês vão ver o agir, o mover nesse lugar. Sábado também nós tivemos a visita aqui do amiguinho do Murilo, o nome dele é César. Ele chegou e ficou ali na porta. E a gente conversou bastante. Ele falou: eu posso vir também? Ele disse: pode, você será muito bem-vindo. E ele disse: eu vou vir sábado, viu? Eu disse: tá bom, a gente está esperando. Olha como chamou a atenção dele, né? De ver os meninos lendo aqui. Aí ele disse: tem que trazer a Bíblia? Eu falei: não, a gente tem aqui. Ele disse: mas se você tiver. Aí disse: não, a minha que tem lá é uma antiga. Mas olha como chamou a atenção. Ele fez Murilo e Samuel lendo a Bíblia aqui. E ficou ali na porta, e depois ele me acompanhou ainda e conversou bastante comigo. Achei interessante. Então, irmãos, a gente às vezes pensa que é só um simples culto, você está vindo à igreja e ninguém está observando. Mas tem pessoas nos observando. Tem pessoas sedentas da palavra de Deus. E tem que ser nós, que temos que proclamar e anunciar. E para que haja esse avivamento, esse despertar de Deus na vida da igreja, na vida do povo de Deus, tem que começar em mim e você a lermos a Bíblia, a orar, a buscar ao Senhor e a colocar em prática. Então eu desafio você a fazer isso. Tenha o seu momento de oração. Se por algum motivo você não pode vir à igreja, mas tenha o seu momento de oração em casa, de leitura da palavra de Deus, e saiba que Deus está falando ao coração da sua família, ao coração do seu vizinho, aqueles que estão próximos de nós. Então, lembre sempre disso. Deus é fiel, Deus é real, Deus é soberano, Deus está no controle de todas as coisas. Ele age no tempo dele. Vamos continuar buscando esse Deus. E nós vamos agora, mais uma vez, abrir nossas Bíblias no Salmo de número 150.
e todos juntos fazemos a leitura deste salmo, que o último versículo diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então vamos estar lendo juntos e vamos adorar e louvar ao Senhor. Leiamos. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Então vamos continuar louvando a nosso Deus agora com as irmãs do grupo de louvor. Logo após, o irmão Ricardo estará ministrando a palavra do Senhor. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Os irmãos que pudessem, coloquem de pé para adorarmos ao Senhor.
oportunidade de contribuir com as suas ofertas.
Senhor, pelo esse privilégio. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pelo teu cuidado, pelo teu livramento. Senhor, nos ajuda, meu Pai. Senhor, agora é o momento da tua palavra. Senhor, continua falando aos nossos corações essa noite, Pai. Que possamos sair daqui cheio da tua graça e da tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler o livro de Salmos, número 127. Salmo capítulo 127. Louvado seja Deus. Acompanhe comigo a leitura. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar, irmãos. Grande Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que fale conosco através da tua santa palavra, alimentando nossas almas, iluminando, Senhor, e direcionando-nos no caminho que devemos seguir, para trilhar, Senhor, de acordo com a tua vontade, vivermos submissos aos teus propósitos, debaixo das tuas leis. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a tua palavra, que os nossos corações sejam como terra boa, onde a semente plantada vai germinar, vai crescer, florescer e produzir frutos dignos de arrependimento e para a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nosso irmão Alain vai nos apresentar uma imagem e eu gostaria que você prestasse bem atenção nessa imagem. É possível aumentar? Pode aumentar. Essa imagem é um brasão encontrado no portão de Edimburgo, uma cidade escocesa, e em vários pontos da cidade. Esse brasão ele muda, ele altera de figura de um lugar para o outro, mas a frase contida nele é sempre a mesma. Essa frase está escrita em latim. Os irmãos que sabem ler em latim, por favor, leiam em alta voz. Ninguém? E agora? Eu também não sei. Então vamos ler em caipirês. Nisi Dominus frustra. Essa é a frase. Nisi Dominus frustra, que traduzido para o português significa: sem Deus tudo é vão. O pensamento escocês é um eco
do que nos ensina o Salmo 127. É exatamente isso que esse salmo vai nos mostrar: que sem Deus tudo é vão. Ao examinarmos este salmo, nós vamos encontrar nele um tesouro de valor incalculável, que uma leitura superficial jamais encontra. E o meu convite nesta noite é para que nós façamos esse exame profundo, teológico, do Salmo 127 e possamos extrair dele todos os ensinamentos que ele nos oferece, em especial do versículo 1. Esse salmo, ele é reconhecido como de autoria de Salomão. Todavia, não é unanimidade entre os teólogos, e existem aqueles que acreditam que não foi Salomão. Todavia, a perspectiva do salmo é uma perspectiva salomônica, com o olhar de Salomão. Mas é unânime entre os teólogos reconhecerem que este salmo é um salmo de sabedoria, e uma sabedoria riquíssima, extraordinária, muito grande. Sabedoria esta que, se aplicada em nossas vidas, irmãos, vai fazer toda a diferença. Todos nós aqui temos planos, projetos, idealizamos realizações, estipulamos metas. E a ocasião que nós estamos é muito oportuna, porque ainda nós estamos no começo do ano. Nós estamos apenas aos 16 dias do mês de fevereiro. Ainda faltam muitos meses para o ano de 2025 terminar. E é bem provável que a grande maioria de nós aqui tenha estimulado metas para o ano de 2005. Algum plano, algum projeto para ser realizado no ano de 2005. Pergunta: é errado fazer planos? Não. O erro é não incluir Deus em nossos planos. Ao não incluir Deus em nossos planos, em nossos projetos, incorreremos no erro que esse salmo está nos mostrando: o erro de trabalhar sem a ajuda, sem auxílio, sem a supervisão, sem a bênção de Deus, porque aí estaremos trabalhando em vão. Porque se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. O que esse salmo quer nos mostrar é que é impossível, por mais que um trabalho seja constante, é impossível que esse trabalho tenha resultados permanentes para a vida de alguém. A pessoa pode até em algum momento achar que ela está alcançando os seus objetivos. Todavia, sem a bênção de Deus, o resultado não será duradouro. Com a bênção de Deus, produzirá resultados para toda a eternidade, e não só para a nossa vida aqui nesse mundo. Pois bem, o que esse salmo nos apresenta são dois modelos de vida.
E só existem esses dois modelos de vida. Não existem 3 modelos de vida ou 4 modelos. Só existem esses dois. Um exclui o outro. Não tem como você mesclar os dois modelos de vida. Ou você usa um, ou você usa o outro. Os dois modelos de vida apresentados aqui um deles, você trabalhar e viver debaixo da bênção de Deus, com Deus ou sem Deus em sua vida, em seus planos, em seus projetos. É basicamente isso que o Salmo quer nos mostrar, esses dois modelos de vida em que as pessoas tomam suas decisões. Elas escolhem ou viver com Deus ou viver sem Deus. Para aqueles que escolhem viver com Deus, tem essa promessa maravilhosa de que debaixo da bênção de Deus, a casa será edificada e a cidade será guardada. É claro que os dois exemplos aqui citados no Salmo são apenas 2 de muitos exemplos que nós podemos aplicar na nossa vida. São exemplos mais importantes, né? Que fazem toda a diferença na vida cotidiana de uma pessoa: a edificação de uma casa e a proteção de uma cidade, da vida em sociedade. Mas não se aplica só na edificação da casa e nem só na proteção da cidade. Essa orientação se aplica em tudo na nossa vida. Quando a pessoa toma a decisão de constituir uma família, de através do casamento constituir uma família, esse salmo também se aplica a isso, porque ela vai escolher se ela vai constituir uma família com a bênção de Deus ou sem a bênção de Deus. Essa orientação serve também para projetos profissionais, porque na hora de escolher um curso na faculdade, na hora de escolher uma profissão para exercer, é necessário se fazer a escolha entre uma profissão em que Deus possa ser glorificado e uma profissão da qual você exclui Deus do seu trabalho. E assim em todas as áreas da nossa vida, todos os planos, projetos, realizações, metas que nós intentamos realizar em nossa vida devem seguir a orientação do texto bíblico, esse salmo de tamanha sabedoria, para que sejamos bem-sucedidos e abençoados, e os nossos planos e projetos, ao se realizar, possam glorificar a Deus. Caso contrário, irmãos, estaremos excluindo Deus da nossa vida e vivendo conforme a nossa própria vontade. Quem aqui já ouviu falar de um homem chamado Benjamin Franklin? Benjamin Franklin foi um homem notável. Ele foi um cientista político e ocupou lá alguns cargos importantes nos Estados Unidos. Um homem notável, respeitável. Ele não era cristão, mas ele tinha conhecimento dos fundamentos elementares da vida cristã. E Benjamin Franklin fazia parte do grupo de homens que foi escolhido e que liderou os Estados Unidos na decisão
de proclamar a sua independência. Só para vocês entenderem o contexto, os Estados Unidos era uma colônia britânica com 3 estados, e a coroa britânica estava esfoliando os americanos, os novos ingleses, como era chamada a terra na época, Nova Inglaterra, e aqueles 13 estados estavam querendo se libertar das garras do Império Britânico. E eles decidem então, no ano de 1776 ou 77, depois de um longo debate entre esses representantes dos estados, proclamar a independência dos Estados Unidos. Se passaram agora 11 anos, os Estados Unidos são um país independente, mas ainda não tem uma constituição. E no ano de 1787, mais uma vez, esse grupo de homens notáveis, representando os 13 estados, estão reunidos para decidir o teor da Constituição americana. E havia um grande temor entre os estados, porque eles queriam que cada estado fosse independente. Eles não queriam um governo central, como é no Brasil, o governo federal, os estados abaixo do governo federal. Eles temiam que um ditador tomasse o poder e os, mais uma vez, escravizasse. Então tinha uma resistência muito grande. Para vocês terem uma ideia, foi um debate que durou cerca de 4 meses, pelo menos. E um daqueles que discursou nesse debate para chegarem a um consenso da declaração da Constituição dos Estados Unidos, ali no estado da Pensilvânia, se eu não estiver enganado, foi esse homem, Benjamin Franklin. Eu reservei aqui, irmãos, um trecho do discurso dele nessa reunião de homens notáveis para decidir o futuro dos Estados Unidos. Preste atenção. Olha o que ele disse: no começo da disputa com os britânicos, quando éramos vulneráveis aos perigos, nós realizávamos orações aqui nesta sala, pedindo proteção divina. Nossas orações, senhores, eram ouvidas e graciosamente atendidas. Todos nós que estávamos envolvidos na batalha, vimos a mão da providência. A bondosa mão do Senhor nos deu a oportunidade de trabalhar em favor da paz e estabelecer um feliz futuro para a nossa nação. E agora, nós temos nos esquecido do nosso poderoso amigo celestial? Ou será que nós estamos a imaginar que não precisamos mais da sua assistência? Eu tenho vivido por longos anos, e depois de todos esses anos, estou totalmente convencido de que Deus governa os assuntos dos homens. Se um pardal não cai na terra sem a sua autorização, veja o que ele vai dizer: é possível uma nação se levantar sem o seu apoio? Nós cremos nas sagradas letras. E ele cita um texto bíblico. Qual é esse texto? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ele reconheceu que sem a mão de Deus não surgiria uma nação poderosa, abençoada, próspera, rica, de paz,
para seus habitantes. Ele reconheceu que era necessário a ajuda de Deus, e eu vejo que o seu discurso trouxe um grande resultado. Os Estados Unidos lançaram aquele documento memorável que é a sua Constituição, que tem mais de 200 anos, que é a mesma Constituição até os dias de hoje e que funciona perfeitamente. Os Estados Unidos se tornaram um império, uma nação tão poderosa, capaz de influenciar o mundo todo. Eles são poderosos economicamente, militarmente, em todas as áreas que nós possamos imaginar. O que esse homem está a reconhecer é que é impossível fazermos algo duradouro sem a bênção de Deus. Ele conseguiu absorver esse ensinamento sábio encontrado no Salmo 127, no versículo de número 1. E é bem provável, irmãos, que esta seja a razão pela qual a grande maioria dos países não deram certo. Inclusive o Brasil não dá certo. Porque quem conhece de história aqui, sabe como começou o Brasil. No ano de 1557, João Calvino envia 3 missionários suecos para o Brasil para evangelizar, para trazer o Evangelho. Eles desceram no Rio de Janeiro, eles foram capturados, presos, assassinados e jogados na Baía de Guanabara. O Evangelho só entrou no Brasil 300 anos depois do seu descobrimento. Fica bem claro que o Brasil não foi constituído debaixo da mão divina do nosso Deus. Se nós olharmos para a nossa Constituição, para a política do nosso país, para aqueles que nos representam, para o poder executivo, legislativo, judiciário, nós vamos ver claramente que eles estão trabalhando excluindo Deus, e o resultado é esse que nós podemos ver. Um país que tinha tudo para ser um país de primeiro mundo, rico em recursos naturais, em extensão de terras e terras produtíveis, riqueza nós temos em abundância, não nos falta possibilidades, mas o Brasil não dá certo. Para muitos, o Brasil é o país do futuro. Vocês já ouviram essa frase? O Brasil é o país do futuro. Só que esse futuro nunca chega. Por quê? Porque aqueles que estão no poder querem e trabalham para a formação de uma nação que exclui Deus da sua vida. Isso fica muito nítido quando nós vemos debates no Congresso, votações na Suprema Corte, abordando o tema do aborto. Pessoas trabalham incansavelmente para legalizar o aborto no país. E o que eles estão dizendo com isso? Eles não querem um país debaixo da bênção de Deus. Eles querem simplesmente excluir Deus da nossa vida, da nossa nação, do nosso Brasil. Porque a Bíblia
e Deus são totalmente contrários a tais práticas. Leis que defendem a prática de coisas terríveis, que são pecaminosas. Tais leis são uma afronta ao nosso Deus. O que os nossos legisladores estão dizendo é: nós vamos constituir um país sem Deus. Nós não precisamos da bênção de Deus. Nós vamos decidir como será a vida no nosso país. O resultado é esse que nós podemos ver. Para quem acha que o Brasil é um país maravilhoso de se viver, fique meia hora na frente do jornal e veja as notícias, e você vai ver a situação desesperadora que a nossa sociedade está vivendo. O que esse salmo está fazendo, irmãos, é colocar um machado na raiz de um grande problema, de um grande mal chamado autonomia. O homem quer ter autonomia sobre a sua vida, ele não quer se submeter à lei de Deus. O que esse salmo está dizendo é que é impossível viver e ser bem sucedido, ser feliz, ser próspero, sem a bênção do Senhor. É impossível construir uma nação se Deus não nos auxiliar. Vai construir um Brasil e tantos outros países, como é o que nós temos visto mundo afora. O que esse salmo apresenta para nós é uma doutrina rejeitada por muitas pessoas, que é a doutrina da soberania de Deus, onde Deus é soberano, que é a vontade de Deus que deve prevalecer e não a nossa. Que se nós fizermos algo sem a bênção do Senhor, será o quê? Vão, inútil. A palavra vão e inútil deixa bem claro que sem a bênção de Deus é uma perca de tempo. Jamais vamos conseguir alcançar os objetivos. Qual é o resultado de o homem tentar viver uma vida autônoma? Os homens têm tentado construir uma sociedade feliz e próspera, mas esta sociedade é regida por leis que afrontam a Deus. Resultado: uma sociedade sem a bênção de Deus, problemática, doente, infeliz, uma sociedade que busca sentido para a sua vida e não encontra. Um segundo resultado dessa tentativa de viver sem Deus é o que está escrito na parte B do versículo 1: a insegurança. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós temos segurança no nosso país? Vivemos seguros? Se você acha que você vive seguro, por que todas as casas são muradas? Todos os muros têm portões, todas as casas têm portas, são trancadas com várias trancas, nossas janelas têm grades. Isso nós estamos falando do nosso lar. Aqui numa cidade pacata, aparentemente tranquila, com índices de criminalidade abaixo da média da grande maioria de outras cidades maiores. O que dizer das grandes cidades? Não existe segurança no nosso país. Mas como que não existe segurança no nosso país? Gente,
Conta comigo. Nós temos a Polícia Civil, nós temos a Polícia Militar, nós temos a Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, nós temos a Polícia Federal, nós temos a Polícia Penal no Brasil inteiro, nós temos a Polícia Legislativa, nós temos a Guarda Civil Metropolitana, nós temos segurança privada. Você pode ver que carros fortes, eles são protegidos por empresas de segurança privada. Olha quantas instituições nós temos para cuidar da segurança no nosso Brasil, e mesmo assim nós não temos segurança. Você que tem carro precisa fazer seguro de carro, porque seu carro pode ser roubado, e por aí vai. Por que com tanto aparato de segurança nós vivemos ainda em insegurança? Qual é a resposta? Porque se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Deus não proteger, não vai ser polícia civil, militar, penal, federal, rodoviária, legislativa, guarda civil metropolitana, empresa privada que vai nos proteger. Se a mão do Senhor, se o próprio Deus não nos guardar, nada poderá nos proteger. Uma nação erguida sem a bênção de Deus, excluindo Deus da sua vida, tanto é que o Brasil é um país laico, que não adota nenhum tipo de religião como religião oficial. Olha, irmãos, se você tem um Deus bondoso, maravilhoso, poderoso, criador, na verdade é o único e o verdadeiro Deus, qual é o problema de se levantar uma nação baseada em pilares desse Deus, como foi erguido os Estados Unidos, que se tornou o que eles são hoje, uma potência no mundo inteiro? Aí o Brasil fica patinando, com 36 milhões de pessoas passando fome, num Brasil que diz que é o celeiro do mundo, com milhões de residências sem saneamento básico, e por aí vai os problemas que todo mundo vivencia no seu dia a dia. Vocês são brasileiros, vocês bem sabem também dos problemas enfrentados. O resultado é esse. A insegurança, ela existe, e para ajudar ela é alimentada. De que forma? A impunidade. Nós temos um judiciário lento, moroso, leis que protegem o bandido e penalizam a vítima. A partir de 2015 foi instituído no Código Processual Penal a chamada audiência de custódia. Não sei se vocês já tiveram o desprazer de participar de uma. A audiência de custódia, quando o indivíduo é preso cometendo um crime, depois de passar pela delegacia, ele é apresentado ao juiz para essa audiência de custódia, e o juiz é que vai decidir se ele permanece preso ou não. E em nome do direito de defesa, e da presunção de inocência, muitas vezes o bandido sai da delegacia primeiro do que o policial que o prendeu. Aconteceu um caso recentemente em Minas Gerais, onde um bandido entrou em uma loja de artigos mineiros, queijo, doce de leite e aquelas coisas. Ele roubou algumas coisas, destruiu outras,
A polícia o prendeu. Ele foi levado para a delegacia, passou pela audiência de custódia. O que o juiz fez? Olhou o inquérito e disse: não aconteceu nada de grave, ninguém morreu, soltou o bandido. No mesmo dia ele voltou na loja, roubou mais coisas e destruiu o restante. E aquele comerciante gravou um vídeo e disse: onde nós vamos parar? Ainda hoje eu vi uma notícia de um homem que praticou 3 homicídios e 3 estupros. Ele ficou preso por 20 anos, matou 3 pessoas. Com 20 anos ele saiu da prisão. A vida de 3 pessoas só valeu para ele 20 anos de prisão. Pois bem, ele foi preso novamente. Ele cometeu outros 17 crimes, dentre eles homicídio, estupro e tentativa de homicídio. Ora, irmãos, por favor, não me diga que esse é um país seguro, porque não é. É só se nós quisermos fechar os olhos diante da realidade que nos assusta. Mas por que esse país e tantos outros são inseguros? Porque não adotam a sabedoria que nos é transmitida através do Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Essa é a situação de um país erguido, excluindo Deus da sua vida. Agora, não é só países como o Brasil, de terceiro mundo, que há insegurança. Porque você pode estar pensando: mas tem países de primeiro mundo que são países que também são países ateus e que têm insegurança. Sim, existem países de primeiro mundo onde os índices de criminalidade são baixíssimos. O número de homicídios em países como a Suíça, Suécia, é 0,6 para cada 100 mil habitantes. De vez em quando alguém comete um crime. Realmente são países que o índice de criminalidade estão abaixo. Todavia, esses países de primeiro mundo não estão livres da insegurança causada pela ausência de Deus. A Holanda, por exemplo, fechou 19 presídios. Sabe o que é fechar? Não tinha gente para prender. Ninguém cometia crime, teve que fechar os presídios. Aqui, se fizer um presídio por mês, todo mês enche. Mas na Holanda fechou 19 presídios. Mas nem por isso esses países são seguros. Países de primeiro mundo, e a história vai dizer isso, estão sujeitos a muitos perigos. Atentados terroristas, como nós já vimos aos montes, tensões como a que a Europa está vivendo na atualidade. Uma tensão como essa só foi vista no tempo da Guerra Fria. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode, de uma hora para outra, causar uma guerra nuclear mundial. A Europa está numa tensão gigante. E mais, são países que têm segurança, mas é nesses países que o número de suicídios é recorde. Qual é o resultado para esses países de primeiro mundo, ricos também, serem inseguros? Porque não estão debaixo da bênção de Deus. E o resultado
é essa insegurança que nós estamos vivendo. Qual é a solução para todos esses problemas? Porque o que o homem está fazendo é utilizando o seu modelo, adotando o seu modelo de vida, um modelo autônomo, sem Deus, excluindo Deus da nação, do país. Existem algumas câmaras municipais que já proibiram a leitura da Bíblia na abertura da sessão legislativa. Tem uma cidade, olha irmãos, eu posso estar enganado, mas eu acho que é Araçatuba, proibiu uma fala que era dita no início de todas as sessões. Com a ajuda de Deus, iniciamos esses trabalhos. Se eu estiver enganado, se não for Araçatuba, mas é uma cidade da região, foi proibido. Com a ajuda de Deus, iniciamos esse trabalho. A melhor coisa que uma casa legislativa pode fazer é trabalhar com a ajuda de Deus, conforme a orientação do Salmo, como Benjamin Franklin e os notáveis que elaboraram a Constituição dos Estados Unidos fizeram. É triste. Qual é a solução para isso? A solução é adotar o método de Deus. Esse salmo apresenta dois métodos: o método autônomo, onde o homem toma as decisões por si próprio, e o método de Deus, onde o homem se submete à vontade de Deus e realiza tudo debaixo da bênção do Senhor. Essa é a solução. É o que o rei de Judá, chamado Josafá, fez. Vocês devem conhecer a história. Judá estava sitiada. Se eu estiver confundindo os nomes, por favor me perdoe, mas é uma história conhecida. O rei Josafá estava sitiado pelo exército, um exército gigantesco e numeroso, que não tinha o que eles fazerem. Qual foi a sua atitude? O que ele fez? Ele orou a Deus e pediu a intervenção divina. E um anjo passou a noite e feriu, matando cerca de 180 mil soldados inimigos. Se ele tomasse uma decisão autônoma, uma atitude conforme sua vontade, o que aconteceria? Todos morreriam. Mas ele recorreu à sabedoria do Salmo 127 e creu que quando Deus guarda a cidade, aí sim ela está protegida e guardada debaixo das mãos do Senhor. Uma pergunta: como estamos construindo a nossa vida aqui? Como nós estamos construindo a nossa vida aqui? Seguindo a orientação e a sabedoria contida nesse salmo, debaixo da bênção de Deus, ou tomando decisões por conta própria? A maioria de nós, irmãos, a maioria dos cristãos vai dizer que vive conforme a orientação de Deus, mas é tudo do seu jeito, da sua maneira, a hora que quer, do jeito que quer, quando quer. Nunca é do jeito de Deus. E o resultado é esse que está patente aos nossos olhos: uma sociedade ruída. Eu não sei se vocês leem o jornal, que às vezes vocês não gostam de ver notícia ruim. Eu também não gosto muito, não fico me apegando muito nisso não, mas não tem como você fechar os olhos para isso. Eu estou aterrorizado com a quantidade de casos de envenenamentos, mortes por envenenamentos.
é motivo até para acendermos um alerta e tomarmos cuidados e algumas medidas de segurança para a nossa própria proteção. Tomem muito cuidado. Dezenas de casos estão na mídia e são recentes, de pessoas que foram envenenadas por membros da própria família. Há casos também de pessoas que estavam passando, pararam uma criança, entregaram um doce envenenado, e por aí vai. Só de uma família morreram 7 pessoas, mais a vizinha, 8 pessoas. Na cidade de Torres, uma cidade que nós tivemos o prazer de visitar, uma mulher, vocês devem ter visto ou ouvido falar sobre esse caso, matou o sogro, tentou matar a sogra, quase conseguiu, mas acabou morrendo a irmã da sogra, a sobrinha da sogra. Ela matou 4 pessoas no total. Estava presa essa semana, ela cometeu suicídio dentro da prisão. Irmãos, é desesperador olhar e ver a situação que o mundo está. Por quê? Porque é uma sociedade constituída excluindo Deus da vida. As pessoas não querem Deus, rejeitam Deus, rejeitam a sua palavra, vivem conforme a sua própria vontade e não querem se curvar diante ao Criador. O resultado é esse: uma sociedade em ruína. Então responda para você mesmo: como estamos construindo a nossa vida aqui? A conclusão que nos é apresentada nesse texto bíblico é a seguinte, como está escrito lá no brasão, no portal da cidade de Edimburgo: sem Deus tudo é vão. Não tem valor permanente qualquer atividade que nós realizarmos sem a bênção de Deus, em tudo, até no ministério. O ministério está cheio de pessoas que acham que é ele que faz, que é ele que manda, que é ele que tem o poder. Tem alguns que até acham que é dono da igreja. O resultado: decadência, queda, ruína. Sem Deus tudo é vão. E uma recomendação, 2 aliás: faça os planos, estipule metas, idealize realizações, sonhe, mas nunca se esqueça de incluir Deus nos seus projetos. Faça tudo debaixo da bênção de Deus, e as chances de você ter sucesso, e sucesso duradouro, não é sucesso que dura por um tempo e de repente tudo se vai. Sucesso duradouro com efeitos até para a eternidade. Faça planos e inclua Deus neles. Essa é a recomendação do Salmo 127. Trabalhe, se esforce, se dedique, lute, mas nunca se esqueça de descansar em Deus, porque mais adiante nos versículos à frente, que nós não vamos nos ater, porque tem muita coisa para vermos, não daria tempo, não seria possível incluir numa mensagem só. Trabalhe. A Bíblia não está nos proibindo de trabalhar, não está dizendo que é errado levantar cedo, lutar, se esforçar, trabalhar, correr atrás. Muito pelo contrário, a Bíblia condena os preguiçosos, condena
os assedios, aqueles que não querem viver à custa dos outros. A Bíblia reprova tal comportamento a ponto de dizer: quem não trabalha também não coma. Então trabalhe duro, se esforce muito, mas lembre-se também de descansar em Deus, sabendo que se você edificar a sua vida debaixo da bênção do Senhor, não será em vão o teu trabalho, e que você estará seguro, porque o Senhor lhe protegerá, e que Deus o retribui, concede, abençoa aos seus, a quem Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo, descansando. É uma orientação bíblica para nós descansar. Trabalhe, mas descanse, confie no Senhor, creia na providência divina. Nós temos um papel fundamental na edificação da nossa sociedade, em especial como cidadãos na hora de votar. Saiba que se você escolher errado os seus candidatos e votar naqueles que claramente defendem um estilo de vida que é contrário às Escrituras Sagradas, você também será responsável pela edificação de um país que exclui Deus da vida da sociedade. Por isso, tenha sabedoria na hora de votar, na hora de escolher os seus candidatos. Examine os seus projetos e veja se coincide com os projetos de Deus, para que, quem sabe assim, irmãos, tenhamos a possibilidade de ver se realizar a promessa, a visão futurista de um país do futuro, que realmente é, mas não foi erguido debaixo da bênção de Deus. Que Deus abençoe, que o Senhor possa continuar falando em nossos corações através da sua palavra. Nós vamos orar e as irmãs vão cantar mais um louvor ao final da oração. As irmãs já podem até vir se aproximando. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos ajude, irmãos, a seguir a sabedoria que nos é apresentada no Salmo 127. Meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, que tantas vezes, meu Deus, tomei decisões autônomas, vivi, Senhor, de forma a não levar em consideração Tua palavra, Tua vontade. O resultado, Senhor, é que muitas decisões me levaram a resultados inúteis, a prejuízos, dificuldades e problemas. Tem misericórdia de mim, Senhor, para que daqui por diante, meu Deus, todas as minhas decisões seja balizada pela Tua palavra, Senhor. Que eu edifique a minha vida, os anos de vida que me restam aqui neste mundo, debaixo da bênção do Senhor, debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua mão amiga, Senhor. Que este mesmo desejo possa encher o coração dos meus irmãos e irmãs aqui nesta noite, Senhor, para que suas vidas e suas famílias possam viver e tomar decisões debaixo da Tua bênção e serem prósperas, edificadas, abençoadas e protegidas. Meu Deus,
que esta igreja, Senhor, que está nascendo aqui nesta cidade, ainda caminhando os seus primeiros passos, também, Senhor, seja edificada debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção. Que aqueles que estão à frente deste trabalho possam seguir a sabedoria destes salmos e tomar decisões guiados e movidos pelo teu Santo Espírito para crescimento da tua igreja, louvor, honra e glorificação do teu santo nome, Senhor. Que os louvores aqui entoados também sejam submetidos ao prumo de Deus, para que sejam verdadeiramente louvores que glorifiquem, engrandeçam e exaltem ao Senhor. Que tudo na nossa vida seja debaixo da tua bênção, Senhor, para que não trabalhemos em vão, mas para a glória, louvor e engrandecimento do teu santo, bendito e maravilhoso nome. Amém.
palavra. Obrigada, Senhor, por falar em nossos corações. Te louvamos, te agradecemos porque o Senhor é bom e maravilhoso, Senhor. Nos guarda, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Nos dê, Senhor Jesus, uma boa semana na Tua presença, Senhor. E que o Senhor venha, Senhor, fazer parte dos nossos planos, edificando a nossa casa, o nosso lar. Que o Senhor venha na frente sempre, sempre. Nós oramos e te pedimos. Amém. Amém. Já está encerrado, irmãos. Deus abençoe.